Olá a todos do canal Território Obscuro. Como que vocês estão? Por aqui está tudo bem. Vou contar agora para vocês um relato que aconteceu com meu avô. Bom, por muitos anos, desde sua infância no interior do estado de São Paulo, o meu avô ouviu histórias e rumores sobre o lobisomem. Vez ou outra surgia o boato de um avistamento, uma atividade da fera em algum lugar distante ou algum ataque, fatal ou não. Mesmo nunca tendo ele próprio colocado os olhos sobre a lendária besta noturna, não acreditava do que lhe contavam. O seu pai, o meu bisavô, alertava ele sobre o perigo que a criatura oferecia nas noites de lua alta. Seus tios e amigos próximos, pessoas absolutamente confiáveis que tinham mais o que fazer da vida do que inventar histórias para assustar crianças, endossavam a veracidade desses relatos. Algum deles, inclusive, já tinha cruzado o caminho do monstro em algum momento de suas vidas. A atividade dos lobisomens naquela época, início do século passado, era frequente e não raro. Se ouvia falar de sua nefasta aparição. Mas, mesmo jamais tendo feito pouco do que ouvia, quis o destino que meu avô tivesse seu encontro com esta besta noturna. Um pouco antes do seu casamento com a minha avó, quando ele já vivia em Brigadeiro Tobias, bairro afastado da cidade de Sorocaba, voltava meu avô do trabalho. Normalmente, seu retorno se dava por volta das 7, 8 horas da noite. Mas, nessa oportunidade, parou em um bar pelo caminho e se demorou um pouco mais, bebendo, conversando com alguns amigos que encontrou por lá. Engraçado é que meu avô dizia que coisas inesperadas acontecem com aqueles que no retorno ao lar desviam-se de seu caminho para demorar mais que o correto nos botecos da vida. Uma lição devidamente aprendida, segundo ele mesmo falava. Então, por volta das 11 horas da noite, lá vinha meu avô pela estradinha de terra que conectava a cidade de alumínio onde ele trabalhava com a Brigadeiro Tobias. A luz elétrica não havia chegado naquela região ainda e a escuridão do caminho era severa. Havia apenas o brilho mortiço de uma lua nova que lançava alguma iluminação na estrada e seus arredores. E somente por causa dessa parsa claridade é que conseguiu divisar, metros à frente, a monstruosidade que vinha no seu sentido oposto. Um animal horrível, quase do tamanho de um cavalo, preto como piche, com grandes orelhas pontudas acima da cabeça, peludo, quadrúpede, e exalando um odor decrépito de podridão que empesteou todo o ar ao redor. Não havia dúvida, era um lobisomem. O meu avô lembrou-se de algo que ouvira. Se não demonstrasse medo no encontro com o monstro, este não o atacaria, ignorando a existência de sua testemunha. Infelizmente, essa história não se provou verdadeira, pois, assim que notou meu avô no caminho, a coisa disparou em sua direção, correndo de forma abominável, com os cotovelos no chão, batendo suas patas nas orelhas, fazendo um ruído terrível, que fez o sangue do meu pobre avô congelar nas veias. Questão de segundos, a aberração estava em sua frente, de pé, apoiada nas patas traseiras, prestes a golpeá-lo com as imensas garras dianteiras, e num movimento muito assemelhado ao dos ursos norte-americanos, e se acertasse, seria a morte certa. Felizmente, provando ter grande presença de espírito e raciocínio rápido, o meu avô moveu-se antes da criatura e conseguiu derrubá-la, passando-lhe uma rasteira.
Como a fera tinha as pernas de trás curtas, possivelmente mais fracas que as dianteiras, desabou no chão de terra, concedendo assim ao meu avô os valorosíssimos minutos de vantagem que usou para correr até um eucaliptal próximo e buscar abrigo no topo de umas árvores que tinha lá. O lobisomem tentou seguir o meu avô, mas parece ter perdido seu rastro depois da cerca que separava o bosque de eucaliptos da estrada onde ele estava. Por toda a noite percorreu o local, farejando e rosnando, vez ou outra procurando sua presa. Felizmente para o meu avô, devidamente escondido num dos galhos mais altos das árvores que escalara, a criatura não conseguiu encontrá-lo. Talvez por conta do odor cítrico exalado pelas árvores. Bom, acreditava isso meu avô. Mas o monstro não resistiu, até que os primeiros galos começassem a cantar na madrugada, anunciando a iminência da aurora. Esse som pareceu surtir um efeito repelente na criatura, que aparentemente tentou resistir, mas não teve alternativa senão deixar aquele lugar. Desapareceram na escuridão da noite que chegava ao fim. Somente quando o dia já ia claro, o meu avô desceu de onde estava e foi embora para casa. Sobrevivera ao encontro com a besta noturna para contar a história que eu narro agora aqui para vocês. Bom, este é o relato, a história que aconteceu com meu avô em Sorocaba, há vários anos atrás. Muito obrigada por torná-la imortal no seu canal. Abraço a todos. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Era começo de quaresma e a gente morava no interior. Teríamos que andar por 2 quilômetros até a igreja da nossa comunidade. A estrada era sem luz, pois ainda não tinha chegado até aqui. Minha falecida mãe sempre pedia que todos fôssemos com ela, e como sendo muito religiosos, todos iríamos sem pestanejar. Nessa estrada tinha um mata-burro, que é um buraco de mais ou menos 1 metro de profundidade, com estacas de concreto atravessada. Justamente nesse lugar, a mata ao lado era bem fechada. Nesse ponto, quando estava passando, o meu irmão mais velho, Pedro, viu que de dentro da mata tinha alguém deitado no chão, se espojando, igual um burro. A minha mãe, por ser bem entendida de todas as crenças e criaturas, já sabia e pediu que todos ficassem juntos e andassem o mais rápido possível. Já estávamos próximo da comunidade onde se encontrava a igreja, então corremos. E já tinha várias pessoas por lá, tantas que mal cabiam dentro da igreja. Minha mãe foi até o padre que estava fora da igreja fazendo os preparativos do início da missa e falou o que ela viu. O padre rapidamente foi até o começo da estrada e apontou o crucifixo e falou: "Seja você quem for, por mais perigoso que seja, Nossa Senhora irá te afastar de todos nós e não causará nenhum mal." O padre fez o sinal da cruz mais uma vez e jogou um pouco de água benta. Voltou e começou a missa. Já perto do término da missa, com umas vozes altas ainda, todos se calaram ao ouvir um uivo tão alto que fez até o padre se ajoelhar. As pessoas que estavam dentro da igreja ficaram quietas, mas aquela multidão no lado de fora começou a falar alto e gritar, pedindo socorro e rezando. Nós saímos para ver o que era, e na estrada vinha andando devagar uma criatura bípede, de olhos brilhantes e muito alto. Aquela besta chegou onde o padre jogou água benta e olhou para todos e continuou, e aquela coisa soltou uma espécie de urro que fez todos correrem de medo. E com a euforia, a besta ficou louca e correu para a frente da igreja e ameaçou entrar,
mas chegou na porta, olhou para o altar, viu as imagens e o crucifixo, e na mesma hora aquela besta urrou e saiu correndo, berrando como se estivesse queimando os olhos. Depois daquela noite, foi suspenso a missas até o final da quaresma, e todas as noites, pessoas desavisadas viam um senhor de idade entrar na mata e, em frente àquele mata-burro, ele tira toda a roupa e se espoja no chão. Depois começa a gritar e corre para dentro do mato. Minutos depois, aquela besta aparece. E foi assim até o fim da quaresma, quando começaram a instalar os postes de luz. Daí, aquele senhor sumiu, como também aquela coisa. Bom, este é o meu relato. Espero que goste. E acredite, essas coisas realmente existem. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Bom, vou contar aqui aquela questão da qual nem todos acreditam, que é a possível existência da temida fera que se assemelha ao homem-lobo. Enfim, é uma questão qual cada um acredita de acordo com suas próprias ideologias. Muitos afirmam que em algum momento de suas vidas se depararam com uma grotesca fera, e eu, aquela madrugada, pude ver com meus próprios olhos. Morava em uma casa próxima a um rio. O quintal não era murado, mas sim cercado e bem extenso, que ele chegava próximo às margens do rio. Ali perto tinha um açougue, onde era abatido bovinos. Salgavam, limpavam e logo após o abate, os restos do animal, a qual não eram aproveitados, eles jogavam em uma área ali próximo para depois recolherem, o que era feito dentro de 3 a cada 5 dias. Nessa rua em qual morava, tinha cerca de mais ou menos 17 casas. E um dos moradores que morava 4 casas antes da minha, um senhor de idade, que aparentava na época ter uns 50 anos, morava sozinho. Era uma ótima pessoa, bem alegre, mas existia ali um boato ao qual todos da rua falavam que ele se transformava em lobisomem. História qual o próprio amigo dele afirmava ser verdade, afirmando que em uma noite estava bebendo com um velho que morava só. Então saiu de volta para sua casa, já que o horário ultrapassava meia-noite. E no caminho percebeu que tinha esquecido seu isqueiro na casa do seu amigo e regressou para poder pegar. E quando ultrapassou a linha férrea, o seu companheiro estava com a porta aberta, pelado, em frente à casa, se contorcendo. Segundo o relato dele, o seu amigo parecia quebrar os próprios ossos que estalavam ao contorcer. E ele, ao ver aquela cena diante de seus olhos, correu assustado. Fora isso, vários outros moradores afirmavam ver vultos de um animal grande correr e bater em cachorros durante a noite. Eu e minha irmã mais velha tínhamos costume de acordar bem cedo junto com nossos pais, antes do sol nascer. Porém já estava um pouco claro. Isso para irmos ao fundo do quintal, que era grande e chegava bem próximo ao rio, para em meio às névoas brincar com os vagalumes que ainda estavam ali. E em uma dessas idas até o quintal, entre as palmas que havia ali, acabamos nos deparando com uma fera bem esquisita que estava de costas, e por sorte avistamos ela ainda longe. De início achamos que era um cachorro, já que sempre tinha algum comendo ali os restos dos bois que foram abatidos. Bom, era ao menos o que eu pensei à primeira vista, mas a minha irmã segurou forte o meu pulso e afirmou não ser um cachorro, e falou: "Olha o tamanho dos pés daquilo." E naquele momento, ao dizer isso, o possível lobisomem olhou para trás em nossa direção, pulando as palmas que mediam quase 1,5 metros.
e seguiu em direção ao quintal do vizinho, que morava 4 casas antes da nossa. A criatura que vimos não era nada normal. Tinha orelhas grandes, caídas. O rosto assemelhava muito a fisionomia de uma face humana com focinho de cachorro. Porém, o nariz ainda assimilava bastante o de uma pessoa, mas com algumas diferenças. Sua pelagem era de um tom acinzentado escuro, como um burro, e não cobria todo o seu corpo. A parte traseira se assemelhava um pouco a um coelho, só que mais longo, como uma pessoa. Talvez por já estar amanhecendo, a íris dos seus olhos não era um vermelho intenso, mas um vermelho meio amarelado, que não mostrava muito. Aquele ser tinha um olhar frio, era apavorante. Não tivemos reação nenhuma. O coração logo entra em sinfonia ao pavor. O corpo reage tremendo e logo ficamos sem força nas pernas e começamos a suar gelado diante daquela visão apavorante. Quase todas as noites, em certos horários da madrugada, era possível ouvir alguma coisa grande e pesada correndo em volta da casa, e cachorros o tempo todo a latir em perseguição de algo. Era possível ouvir alguma coisa rosnar de forma grave, bem mais alto que os cães, e nesses momentos escutavam pancadas fortes e os cachorros latindo como se estivessem apanhando. Era notório o som de alguma coisa estalando ao se chocar uma a outra, como um cachorro a balançar a cabeça e as orelhas se chocam. Algumas vezes no dia seguinte apareciam cães bem machucados, outros com patas quebradas, com ferimentos de arranhões graves, e os seus donos não entendiam nada. Em certa vez, encontraram um cachorro morto em frente à casa, como se fosse esganado até a morte. Os olhos estavam bem abertos e saltados para fora do globo ocular, e percebia claramente que os ossos do pescoço foram quebrados pelo que apertou. Esse animal que morreu tinha filhotes e todos desapareceram. Ninguém ficava em meio à rua até tarde. Todos imaginavam de ter alguma coisa fora do normal rondando aquela área. E por esse motivo, todos na rua tinham um cachorro, por morar próximo ao rio e também por algo estranho caminhar em seus quintais ao cair da noite. Esse tipo de situação na rua só se deu fim depois que o senhor que morava 4 casas antes da minha faleceu. Ele faleceu afogado no ano de 2013. E se não me falha a memória, depois disso, a rua ficou calma, sem barulhos esquisitos, além das brigas normais de cachorro de vez em quando. Pode até parecer mentira o que estou dizendo, mas esses foram incidentes que aconteceram mesmo, e detalhes do que eu presenciei naquele amanhecer. Bom, este é o relato que eu tenho para contar. Muito obrigado. Tá aí, galera, 3 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.